Começa mais um 16mm e hoje é dia do quê, Russo? Hoje é dia de falar de Watchmen. A gente vai falar do filme, vai citar um pouco o HQ também. Por quê, Gui? Aquecimento pra série que vai estrear logo menos aí. A gente tá um pouquinho ansioso, né, pra essa série maravilhosa. E é assim, a gente vai começar a série tentando fazer vídeos por episódios, dissecando cada um dos episódios. Aí vocês já comentam se vocês gostam da ideia ou não, ou se vocês só querem uma crítica no final da série mesmo. No começo a gente vai tentar esse formato, vamos ver se dá certo. Exato. Mas bora pro vídeo. E antes da gente entrar no filme, né, a gente vai falar, obviamente, dos quadrinhos, essa obra maravilhosa, se não perfeita, do Alan Moore e do Dave Gibbons, que marcou, né, não só a história dos quadrinhos, mas também toda a história de uma cultura pop, podemos dizer assim. Até porque é uma história que fala de super-heróis, de certa forma, ou até anti-heróis, depende da sua concepção, mas que traz muitos temas do nosso mundo, muitos temas de uma época, muitos temas dos Estados Unidos, então a questão armamentista, a questão da Guerra Fria, aquele pânico da Guerra Fria, você sente tudo isso, e não é só a história, também é muito bem desenhado, né? Essas pessoas, elas se surpreendem com, sei lá, Logan e Coringa, que não desvirtua os quadrinhos, mano, o Watchmen já tinha feito isso há muito tempo atrás, justamente por pegar esse universo de super-heróis e não só brincar com isso, mas utilizar esses personagens para discutir coisas, assim, do mundo real com seres fantásticos, podemos dizer. E não só a questão da Guerra Fria, mas também a Guerra do Vietnã, que ela é muito tocada, principalmente nos flashbacks lá com o comediante. E aí, já meio que entrando no filme, eu acho que é muito legal a ideia de ser o Snyder aqui como diretor, que, assim, eu critico bastante o Snyder, por isso essa cara, mas ele é um cara muito bom em concepção visual. Eu acho que o problema dele é quando na DC ele teve que começar a escrever os próprios filmes e tal, e aí eu acho que tem alguns problemas. E acho que isso é muito bem encaixado, porque um dos destaques da HQ é como o Dave Gibbons desenha tudo aquilo, toda a questão visual, toda a questão das cores, toda a questão daquele mundo que a gente se sente dentro daquele mundo sujo, daquela cidade, daqueles Estados Unidos que parece que ganhou a Guerra do Vietnã, mas é um Estados Unidos completamente corrompido, né? Uma coisa que funciona muito nos quadrinhos é como ele traz esse universo muito sombrio em cores muito vivas. É um quadrinho muito colorido, só que tratando de uma era sombria. E aí já entrando na questão do filme, o Snyder ele já faz o contrário, né? Ele traz realmente esse tom sombrio no visual para fazer esse retrato mais numa concepção visual mais direta, e assim, que eu acho que funciona bem mais do que se fosse totalmente colorido, igual dos quadrinhos. O que eu gosto muito aqui na ideia do Snyder é que ele é um cara que gosta de hiperestilizar as obras dele, para o bem ou para o mal, ele é um diretor muito autoral. Que questão de falar que um diretor autoral não quer dizer apenas que é um bom diretor, mas sim que ele tem uma visão dele, ele coloca a visão dele nas obras. Eu acho que tem muitas obras que não funcionam, mas aqui acho que em Watchmen é o filme que melhor funciona tudo isso, porque ele capta muito bem a ideia dos quadrinhos de trazer uma fantasia, mas dentro de algo que seja real, porque eu acho que essa obra ela só ia funcionar com essa questão real pra gente sentir que aquelas críticas, toda aquela visão que ele tá querendo passar é de um mundo, de certa forma, nosso. São ideias do nosso mundo que talvez algumas não aconteceram, mas poderiam ter acontecido se tivesse alguns eventos diferentes. E nessa questão do visual, eu gosto bastante do que ele faz, que é transpor não só toda a essência dos quadrinhos, mas principalmente no figurino, que é aquela coisa mesmo de o personagem com uniforme hiper colorido, e ridículo. Dos quadrinhos, e ridículo se a gente olhar bem. Então eu gosto muito disso, porque torna mais real aqueles personagens. E é legal ver também como ele tem uma criação de universo, uma criação de personagens, que é aquele negócio, eu acho que tudo tem que funcionar na obra de acordo com aquele universo criado, e aqui a gente poderia pegar as atuações desse filme e falar, nossa, como elas são caricatas, mas eu acho que elas funcionam muito bem dentro da concepção desse universo que ele cria, daquela paleta mais azulada, mais fria, daquele mundo angustiado e que tem os super-heróis que em um momento são a salvação, e em outro momento eles são o mal da sociedade, e aí a gente entra também um pouco na parte de adaptação,
porque essa era uma obra que todo mundo falava que era impossível de adaptar, e o roteiro desse filme, acho que ele capta exatamente a essência dos quadrinhos. Muita gente fala também que ele copia os quadrinhos, o que eu discordo. Eu acho que ele tira alguns excessos dos quadrinhos que não caberiam no filme. E, assim, pra mim o roteiro é a principal parte desse filme, apesar da estética ser muito boa. Exato, nisso de excesso dos quadrinhos, ele até faz uma coisa que acaba resultando no final que ele escolhe, né? Que é diferente dos quadrinhos, inclusive essa é uma das maiores críticas ao filme, que, né, a gente ainda vai falar um pouco melhor, mas essa questão do excesso é que o final dos quadrinhos, ele é muito construído durante toda a história, só que em coisas que não conversam com a história principal. Então, são momentos mais ali na banca de jornal, né, onde você entende mais como a situação macro tá funcionando no mundo, que num filme não encaixaria muito bem. Então, se ele seguisse o final dos quadrinhos de uma forma muito igual, ia fazer que é um negócio meio sem sentido. Não, eu gostei até do exemplo que você citou da banca de jornal, porque aqui ele usa essa questão da banca de jornal só como um easter eggzinho ali no final, antes do momento final. Tem também nos quadrinhos, tem um longo segmento que é sobre o cara ali que é meio que psiquiatra do Rorschach quando o Rorschach tá preso. E tem um longo segmento do Rorschach preso e tal. Isso é muito bom nos quadrinhos, mas não funcionaria numa mídia do cinema. Então é todo esse trabalho de adaptação que você tem que saber o que você vai manter, que você não pode se apegar demais à obra original. E acho que nesse sentido o trabalho é muito bem feito, até com muitos flashbacks, que acho que esse é um dos filmes reassistindo, eu não lembrava que ele tinha tantos flashbacks, mas eu acho que é algo necessário para situar a gente dentro daquele universo. Exato, até para você introduzir e trabalhar melhores outros personagens que no presente ainda estão fazendo diferença, como o próprio comediante ou o próprio Dr. Manhattan. E voltando um pouco para a questão do Snyder, acho que algo que funciona muito melhor aqui do que muitas obras dele é justamente como ele filma a ação aqui. Aqui ele sabe se conter e usar aqueles planos mais lentos, em velocidade slow motion, que ele usa bastante em todos os filmes dele. Aqui ele sabe dosar para os momentos certos, ele sabe deixar a ação fluir sem cortes quando ela tem que fluir sem cortes, ele sabe usar quando ela tem que ter um impacto, até com muitos efeitos sonoros e tal. Então acho que nesse sentido também a melhor concepção dele como diretor. Como a gente comentou, é uma obra que acaba discutindo muito também sobre o nacionalismo, né, e o patriotismo também, que comenta ali a questão da Guerra Fria, da Guerra do Vietnã, e isso é muito bem representado nos personagens, porque é uma coisa que, se a gente analisar bem com os nossos heróis, né, hoje em dia, a gente faz a mesma coisa, a gente enxerga neles algo que a gente admira, e ultimamente a gente está enxergando também muito patriotismo nesses heróis, o que pode trazer certas consequências não muito positivas. Então a gente percebe nesses detalhes o quanto o Watchmen é uma história muito atual, mesmo sendo lançado lá nos anos 80, se não me engano. E o comediante, ele tem uma frase muito marcante que eu acho que acaba trazendo e reforçando um pouco dessa ideia, que é o sonho americano deu nisso, que acaba resultando nas consequências ali desse patriotismo. E eu acho que é muito legal, aqui dando um spoiler, que não é um spoiler, a cena praticamente de abertura, no enterro do comediante tem aquela bandeira americana esticada, então mostra como ele foi até um símbolo na Guerra do Vietnã e o quanto o cara é uma figura detestável. Então acho que tem essas contradições muito grandes em Watchmen, que são muito bem trabalhadas aqui, até como ele mostra a Guerra do Vietnã com uma clara referência a Apocalipse Now, que ele coloca aquela música de Wagner e os helicópteros junto com o Dr. Manhattan, e ele filma de um jeito como se ele estivesse idealizando e glorificando tudo aquilo, mas é óbvio que é de uma certa forma até satírico, né, a tudo isso. Mas apesar da HQ ser perfeita e o filme, eu até me surpreendi reassistindo, que eu tinha assistido fazia muito tempo, antes de ler HQ e tal, e eu gostei muito mais dele dessa vez, olhando com outro olhar, mas eu não acho ele perfeito. Eu acho que ele tem alguns problemas musicais, de escolhas musicais do Snyder, que eu acho que a maioria não encaixa aqui. Tem muitas frases de efeito, até para tentar encarar essa complexidade que é a HQ, e com isso ficam algumas frases que elas querem ser mais do que elas realmente são.
Em alguns momentos específicos e tal, não chega, acho que, a incomodar e atrapalhar a obra como um todo. Eu acho que o que dá pra gente debater mais é sobre o final mesmo, que muita gente se incomoda porque o final, ele não tem o mesmo impacto da HQ. Longe disso. Eu acho que até seria meio difícil fazer aquele final aqui no cinema. Eu acho que boa parte do público que não conhece a obra original não ia gostar muito da ideia. Então, pra você que não leu a HQ, e aqui entrando até em spoilers mais fortes do filme, né? O plano dos Ozymandias na HQ é justamente trazer um ser alienígena pra Terra, né? E assim acabar com a Guerra Fria, assim acabar com o conflito, a partir do momento que mostra para os seres humanos que tem algo muito maior do que eles, e eles têm que se unir contra essa ameaça maior. Enquanto no final do filme não tem esse monstro, mas ainda assim o Ozymandias ele tem um plano por trás, que no caso é criar algumas explosões colocando a culpa no Dr. Manhattan, e realmente, olhando assim, perde esse impacto porque apesar de ter uma maldade, você sente uma camada de que ele quer trazer uma bondade pro mundo, enquanto no filme a construção dele é realmente mais um vilão vilanesco, né? Podemos dizer assim. Porque assim, na HQ tem até uma cena que você vê ele sentindo a dor de ter que apertar aquele botão e fazer tudo aquilo. Então, ele, de certa forma, ele tá fazendo algo horrível, que é matar um monte de gente, mas é a única forma que teria de salvar a humanidade. Ele é construído como uma pessoa mais inteligente do mundo, então é uma coisa que na HQ até os outros personagens entendem. Eles não ficam felizes, obviamente, principalmente o Rorschach, mas eles entendem o que ele tá fazendo. E aqui no filme me incomoda mais do que esse final. Eu acho que esse final é até diferente, eu acho que não tem o mesmo impacto, até porque tudo acontece mais rápido. Na HQ tem longas páginas de um monte de gente morta e com muito sangue para sentir o impacto daquilo mesmo. Mas eu acho que o que mais me incomoda aqui, além dessa construção dos Ozymandias, dele ser uma pessoa mais fria e até um vilão um pouco mais genérico, mas o que me incomoda um pouco é uma cena onde o Coruja vai e começa a esmurrar ele depois de descobrir tudo isso, que é algo que eu acho que perde completamente o impacto do plano, o impacto que tinha na HQ, que é justamente as pessoas olharem, verem o quão terrível aquilo, mas entenderem que era a única forma, o que é muito pesado, muito trágico. Tem uma questão também do Ozymandias, que no filme ele tem esse perfil maléfico desde o começo do filme, então você não sente empatia nenhuma pelo personagem, algo que nos quadrinhos é uma coisa diferente, tanto que você meio que sente a dor junto com ele. E acho que vale um destaque também aqui no filme para os atores escolhidos para fazer todos esses heróis e tal, que a escolha de elenco é perfeita, né? É perfeita. Então chegamos àquela hora até mais polêmica, que é a hora da nota, e eu vou dar uma nota 9 pro filme. Se fosse para dar uma nota pra HQ, nota 10. Realmente, reassistindo o Watchmen, eu me surpreendi, e ele é muito melhor do que eu lembrava que ele era. Você me surpreendeu agora também. Não esperava uma nota tão alta, até deve ser porque você reassistiu. Minha memória do filme era realmente de anos atrás, então eu vou ficar com uma nota 8,5, apesar de eu amar tanto a obra original que é HQ, quanto o filme. Eu simplesmente amo o Watchmen, o universo de Watchmen. Então essa é a minha nota. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário aí embaixo para ver as nossas outras redes sociais, incluindo o nosso podcast, que a gente produz episódios toda semana, debatendo as principais notícias de cinema e de série, e comenta aí embaixo o que você achou da crítica, o que você acha de Watchmen, como tá a sua expectativa pra série. E comenta também o que você espera que a gente faça aqui no canal, se vocês querem vídeos semanais, um de cada episódio, ou se a gente faz uma crítica geral no final da série. Então por hoje é só e corta.